Bom dia, eu sou Amanda Cândido e o meu grupo é composto por mim, Bianca Pontieri, Jéssica Santana, Júlia Moura e Vanessa Moura. Nós vamos falar sobre os distúrbios neurológicos em crianças. Eu vou falar um pouco da justificativa, né, e na necessidade do atendimento, né, com essas crianças. Essas crianças, elas têm uma necessidade aumentada para o cuidado preventivo odontológico. Quanto maior grau de dependência do paciente, mais atenção e cuidados deve ter a higiene e aos cuidativos. A maioria desses pacientes, eles não têm a plena capacidade, né, de realizar um cuidado bucal, necessitando, então, de ajuda dos demais. O atendimento ambulatorial, ele deve ser sempre realizado em conjunto com a família e o profissional capacitado. O apoio da família é muito importante na conscientização da importância da boa saúde bucal para estes pacientes. Passar? Aqui alguns pontos importantes para o atendimento. Né? Estes pacientes, por eles constituem um grupo que pode ser considerado de alto risco para o desenvolvimento de doenças bucais, né? De acordo com o tipo de patogenia sistêmica, da alteração salivar, da dieta cariogênica e alteração musculares e a ineficaz-ação. É sempre bom avaliar a qualidade de saúde do paciente e analisar exames pré-existentes referentes à saúde geral. Promover uma boa prevenção cárie e doenças periodontais, realizar exames bucais e avaliar o comportamento do paciente. Orientar também o paciente sobre a importância da higiene bucal e orientá-lo a como realizar a escovação e a limpeza do dente. Pode passar. Eu vou falar sobre os principais aspectos da patologia, onde temos as dificuldades motoras, atrasos na fala, dificuldade para a concentração e dificuldade de aprendizado. A dificuldade motora, ela consiste na malformação ou, se não, em algum traumatismo na região do gânglio basal, onde vai acabar a criança tendo dificuldades de falar, andar, realizar alguns movimentos que seriam básicos para a gente, mas para ela será mais complicado. O atraso da fala, isso complica um pouco para elas, é mais notado em autistas, geralmente eles têm um pouco mais de dificuldade, ou em alguns aspectos em síndromes genéticas. A dificuldade para a concentração mais comum é o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção, onde a criança ela é muito imperativa, então ela se distrai fácil, tem dificuldade de se concentrar, de memorizar, ela é impulsiva e ela tem muita energia, então ela não consegue ficar parada. Ela precisa de alguma coisa para fazer naquele momento. E também temos as dificuldades de aprendizado, onde também temos a parte genética, como a síndrome de Down, ou até fatores desconhecidos como o autismo. E isso dificulta no ensino da criança, porque é a parte intelectual, onde ela não consegue se concentrar também, e ela também não consegue estudar, tem problemas com essas partes. E essas crianças geralmente também têm dificuldade de interagir com outros colegas, têm dificuldade também em se comportar em certos ambientes, então é sempre bom pensar nessas crianças. Então, vamos falar um pouco sobre a legislação para as pessoas com distúrbios neurológicos. Primeiro, não tem uma legislação específica. Entretanto, pegamos alguns conceitos e leis que envolvem essas pessoas e nos ajudam a entender quais são seus direitos. Primeiro, é a Lei 10.216, que tem por finalidade proteger e garantir os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. Conforme esta lei, todos os pacientes que padecem de transtornos mentais têm direito e têm acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, adequado às suas necessidades, bem como ser tratado com humanidade e respeito e no interesse exclusivo de beneficiar a sua saúde, visando alcançar a sua recuperação pela inserção na família, no trabalho e na comunidade. Claro, não podemos esquecer do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que dispõe
sobre os direitos e deveres das crianças e dos adolescentes e dá outras providências. Também o CID-10 fala sobre o termo transtorno, que ele é utilizado para não ter a variação das pessoas acabarem falando como doença ou uma enfermidade, que realmente é um transtorno. Ainda não é um termo exato, porém é usado para indicar a existência de um conjunto de sintomas ou comportamentos clinicamente reversíveis associados, na maioria dos casos, ao sofrimento e interferência com funções pessoais. É muito importante a gente entender também o que fazer no caso de algum tipo de violação dos direitos humanos. É importante você saber que você tem que ir no Disque Denúncia Nacional, que é o Disque 100, que ele recebe e examina e encaminha as denúncias e reclamações que envolvem as violações dos direitos humanos. No caso, a lei de 8.069, a gente vai falar um pouco mais para frente sobre as leis de apoio e de responsabilidade fiscal. Aqui a gente tem um censo nacional de portadores destas doenças, no caso mentais. De acordo com o IBGE, 45 milhões de pessoas com alguma dificuldade para ver, ouvir e se movimentar ou têm algum tipo de incapacidade mental. E também é muito legal essa comparação que eles fazem. Se no Brasil tivessem 100 pessoas, teríamos 19 com dificuldade para enxergar, 3 com deficiência visual, 7 com dificuldade para caminhar ou subir degraus, 2 com deficiência motora, 5 com dificuldade para ouvir e 1 com deficiência auditiva. E também 1 com deficiência mental ou intelectual, que é no nosso caso. Então, a cada 100 pessoas, seria uma com alguma deficiência. Então, se a gente coloca na proporção de milhões de pessoas, de milhões de brasileiros, são muitas pessoas que sofrem desses transtornos. Para um bom atendimento aos pacientes com essas necessidades, é importante lembrar que devemos sempre ter paciência e constante estudo. É interessante um ambiente amplo e interativo. Como já foi dito, eles podem ter dificuldade em realizar os movimentos básicos ou podem ser hiperativos. Por isso, a importância de estar sempre com o cuidador durante o atendimento, para nos auxiliar e para orientá-los sobre a correta higienização, sendo que essas crianças não apresentam total domínio sobre essa função. Por essa hiperatividade, devemos também nos atentar aos nossos equipamentos, para que não ocorra nenhum acidente. No mercado existem vários itens para disfarçar a função dos nossos instrumentos. Um deles é essa capa para carpule. Pode passar. Aqui temos algumas alterações na planta da universidade para adaptação. Como a gente não conseguiu um espaço muito grande, aqui em azul a gente colocou algumas estantes, como na imagem, para guardar brinquedos, livros para essa criança brincar. Onde está em rosa seriam mesinhas, como no exemplo ali abaixo. Mesas para a atividade deles de desenhar ou até mexer com alguns brinquedinhos. Não é um espaço grande, mas que ajuda também na hiperatividade, por exemplo, de pacientes com TDAH, e também no seu vínculo que você está criando com esse tipo de paciente. Então, você pode ali conversar com a criança, é um ambiente mais acolhedor do que na clínica, não tem tanto barulho, então é um momento ideal para você iniciar este vínculo com a criança. O investimento. É sempre importante a compreensão de dificuldades específicas. Como a clínica já tem um acesso fácil, rampas, portas especiais, seria muito interessante investir em materiais atrativos para crianças, como mesas para colorir, tapetes interativos, estantes com livros e com um custo bem acessível para a faculdade. Aqui vamos falar sobre um pouquinho dos subsídios governamentais e leis de apoio baseados na responsabilidade social. Primeiro, é importante a gente entender um pouco sobre a Lei Complementar 101 de 4 de maio de 2000. Ela estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e da outras providências. Ela também sinaliza ali sobre os gastos nessa área. Por exemplo, se você tem que ter uma diminuição de gastos
E o investimento, você pode, não pode ultrapassar o máximo de 60% da receita corrente líquida, e se os cortes tiverem que existir, não vai existir no tratamento daquela pessoa. Você não pode interferir nos insumos do tratamento. Então, eles até exemplificam que deve ser levado em encargos com alto custo, para você ir diminuindo, mas manter um tratamento adequado para aquela pessoa. Além disso, no artigo 72 da Lei 8.383 também tem: aqueles com deficiência física, visual ou mental, que é o nosso caso, são isentos do pagamento do imposto sobre operações financeiras e imposto sobre produtos industrializados incipientes sobre a compra, por exemplo, de um veículo automotor. Com base nesse artigo, as pessoas que têm esses tipos de deficiências, visual, motora ou mental, elas têm ali algum desconto sobre alguns tipos de produtos, como os automotivos, e também isso ajuda, pois essas pessoas normalmente dependem diretamente da família ou de cuidadores. Então, elas não conseguem ter, às vezes, um trabalho fixo ou se estabelecer na sociedade de uma forma tranquila, sem um tratamento adequado. Então, é necessário, às vezes, ter alguns estímulos da sociedade e do governo para ajudar essas pessoas, como a lei do número 8.383. E, por fim, estas são as nossas referências aqui das leis e um pouquinho sobre o que a gente entendeu do trabalho. Obrigada a todos pela participação. Tenham um bom dia.